Olá, continuamos com os objetos com história e agora em abril, no ano em que faz 50 anos, meio século do 25 de Abril, quer dizer que eu já tenho mais de meio século, fui buscar os jornais que na altura eu colecionei. Obviamente que eram sempre os mais fascinantes, eram aqueles como a Luta Popular, a Merda dos Anarquistas, o Diário de Notícias mais sóbrio. Tenho uma coleção de jornais da altura. Mas quem era eu na altura? Aquela pergunta que ficou célebre, onde é que estava no 25 de Abril? Eu estava no 25 de Abril, tinha 13 anos e estava na cama quando a minha mãe nos veio acordar porque durante a noite tinha ouvido muito barulho na rua e tinha ido à janela, morávamos na Rua do Calhas, quase em frente da emissora nacional, e a minha mãe foi à janela e viu os soldados todos, de repente, soldados todos a saírem das carrinhas e a avançarem para a emissora. A minha mãe, estou a vê-la, porque ela era como eu, muito curiosa, foi à janela e perguntar o que é que se passa, ao que os soldados disseram, também não sabemos, para onde é que os senhores vão, obviamente, minutos antes da Grândola Vila Morena tocar, não iam dizer a esta senhora pendurada numa janela da Rua do Calhas a notícia da operação. E, portanto, ficámos a perceber que ia acontecer alguma coisa. A verdade é que já tinha havido a chamada intentona das Caldas e na minha família havia uma consciência muito grande de que o regime ia ter que mudar. Porque os meus pais eram ingleses e porque tinham vivido a Segunda Guerra Mundial e depois também todo o processo democrático em Inglaterra, sabiam distinguir muito bem o que se passava em Portugal do que se deveria passar numa democracia realmente livre, nomeadamente com eleições realmente livres. Mas a minha primeira reação, e isto é muito pouco, não sei se fica bem dizer, a minha primeira reação foi boa, que eu hoje tinha ponto de geografia. Portanto, a minha primeira reação ao 25 de Abril foi a alegria de ficar em casa e não fazer um teste, na altura, agora diz teste, na altura dizia-se um ponto de geografia. Depois foi um dia de enorme emoção. Foi um dos poucos estalos, ou pelo menos chafanões, que eu levei do meu pai, porque o nosso terraço dava para se perceber bem o telhado da emissora nacional e a emissora nacional, os soldados estavam em cima do telhado, sentados com as suas G3, e eu achei a coisa mais divertida do mundo ir para o terraço com os binóculos ver melhor os soldados. Foi aí que eu levei o safanão do meu pai, como eu disse, o meu pai teve na Segunda Guerra Mundial e, portanto, tirou-me de lá imediatamente, tirou-me os binóculos e disse: você é maluca, completamente maluca, não percebe como o reflexo de uma lente dos binóculos nos soldados nervosos que estão ali sem saber muito bem o que é que vai acontecer a seguir, muito facilmente confundirão com a mira de uma espingarda e dispararão na direção dos binóculos, coisa que não ocorreria à cabeça numa criança de 13 anos, que embora vivêssemos em guerra, a guerra era lá longe, não era propriamente uma experiência, felizmente, do nosso dia-a-dia. Agora, 50 anos depois, eu considero que foi um dos grandes privilégios da minha vida ter vivido aquela época. Depois fiz 14 em maio, logo a seguir, foram as manifestações do 1 de maio, toda aquela experiência e toda a transformação que veio com o 25 de Abril. Nem todas as coisas foram boas, há pessoas com experiências que foram tudo menos positivas dessa época, ou porque os pais de colegas meus ficaram de repente saneados e sem emprego, ou porque tiveram que ir para o Brasil por várias circunstâncias, ou porque foram perseguidos, nacionalizados, tudo isso.
há obviamente um lado de sofrimento em muitas pessoas que não eram, porque depois naquela altura, ou se era fascista, ou se era comunista, não, como todos os pêndulos, ou foi para um lado ou foi para o outro. Mas eu hoje, obviamente que tomo consciência de como o país melhorou, e nós podemos dizer tudo, mas basta-nos ir ver as estatísticas e percebemos como é um país diferente daquele em que vivemos hoje, e sobretudo do ponto de vista das mulheres. Parece inconcebível se eu contar às minhas netas, que têm 13 anos agora, exatamente a idade que eu tinha, que o marido poderia abrir as cartas da mulher, que a mulher não poderia sair do país sem autorização do marido, que as enfermeiras não podiam exercer-se a partir do momento em que eram casadas. Tantas e tantas coisas que fomos conquistando e que só por isso vale a pena o que aconteceu, e por isso é que não tenho aqui um cravo, mas se tivesse, o poria ao peito com muito orgulho e mesmo com um agradecimento a quem conseguiu fazer esta revolução e a quem conseguiu impedir que esta revolução nos deixasse como um satélite de um partido da Rússia. Seríamos agora uma Ucrânia aqui banhada pelo Atlântico, mas acho que estou mesmo muito grata e sinto que foi mesmo um privilégio ter vivido a emoção daqueles anos.